Existe um erro muito comum de quem é técnico, de quem é programador, pode estar cometendo na hora de construir o seu SaaS. Sim, é um erro tão comum que eu continuo cometendo, já cometi várias vezes na minha carreira e muitas vezes você pode estar cometendo nesse exato momento. Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlan, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre esse erro que é bastante comum, tá? Principalmente com quem é técnico, tá? Mas na verdade acontece com todas as áreas, tá? Então, geralmente eu vejo isso como uma coisa muito comum, principalmente quando você falta em alguma habilidade, né, que precisa complementar para você ter resultado ali, ou com o seu SaaS, ou com o seu projeto. Antes de a gente começar a falar sobre esse assunto, um recado bastante importante. Já comecei a fazer as primeiras reuniões aí com os interessados em participar do Deciders, que é a nossa mentoria aqui, o nosso acompanhamento, onde você vai junto comigo construir aí o seu portfólio de produtos envolvendo programação para você gerar mais fontes de renda. E eu vou deixar alguns recados bastante importantes sobre o Deciders no final desse vídeo, tá? Então, tem um link aqui embaixo, só para adiantar um pouquinho, tem um link aqui embaixo, que é a mesma página anterior, tá? Que eu já tinha colocado no outro vídeo. A única diferença é a seguinte, você não precisa esperar uma agenda, tá? Você consegue aplicar agora, você consegue preencher um formato de aplicação e descrever por que eu deveria escolher você e por que você deveria participar do Deciders, tá? Então, tem um link aqui embaixo para você fazer parte aí do Deciders, tá? Então, fazer a aplicação e a gente vê se você tem um bom fit para o programa, tá? Bom, primeira coisa, por que isso acontece, tá? Então, por que quando a gente está querendo construir um SaaS, construir algum software, a gente comete esse erro? E, primeiramente, que erro é esse? Bom, o primeiro erro que a gente faz é começar programando tudo, né? Então, a gente quer programar um MVP, a gente teve uma ideia, e aí a gente começou a desenhar essa ideia, e aí você começou a olhar na internet pessoas que estavam fazendo uma ideia parecida com aquela, e aí você falou, pô, beleza, tem fulano que está vendendo X, tem o Beltrano que está vendendo Y, essa ideia é muito legal, porém tem um detalhe, você definiu um MVP, você definiu essa ideia, você definiu tudo isso, porém, você esqueceu de fazer uma coisa, o alinhamento com quem vai comprar esse produto. Então, uma das coisas que a gente protela muito, a gente faz muito depois, porque é gostoso programar, né? Então você gosta de pôr a mão na massa, colocar a mão na massa, codificar em si, te dá um senso, te dá um prazer de progresso, né? Então, é igual quando você vai na academia, nossa, me dá um prazer de progresso, mas às vezes você não está fazendo do jeito certo, né? Então, o grande detalhe é que dá essa sensação de que você está construindo algo. Você está, mas não é a forma mais efetiva para você gerar resultados a partir dali. A não ser que o seu resultado seja simplesmente só programar, que geralmente não é esse o objetivo. Bom, o que acontece? Quando você está só programando e não conversa com o potencial cliente seu, não conversa com quem você vai resolver esse problema, você se afasta muito do problema. Por quê? Porque a gente não está nos sapatos daquele cliente, a gente não está vivenciando o que aquele cliente vivencia. Obviamente, se você estiver fazendo dogfooding, né? Então criando um produto que você usaria, sim, aí sim você tem um pouquinho mais de lugar de fala, digamos assim, para resolver esse problema. Mas o grande detalhe é que muita gente está muito afastado do cliente ideal. Então, o que eu aconselho você a fazer? Não tem problema nenhum você ter uma ideia de uma área que você não conheça, que você não tenha nenhum contato. Começa a olhar para a sua rede de contatos quem consegue te colocar em contato com alguém dessa área, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um SaaS, alguma coisa para a área médica, eu não tenho amigos médicos. O que eu ia fazer? Eu ia na minha rede de contatos procurar algum amigo meu que talvez tenha um amigo médico. Ou simplesmente perguntar para todo mundo até alguém me apresentar um médico. Então, esse é o grande detalhe que você precisa fazer. E depois começar a entender se aquele problema dói, se aquele problema que você está resolvendo ou se propondo a resolver no seu SaaS dói de verdade. O que é doer de verdade? Se existe ali uma propensão a pagar para resolver aquele problema. Uma coisa que é muito comum, né? Muita gente olha e fala, pô, beleza, existe uma planilha aqui que eu vou substituir pelo meu sistema. O grande detalhe é, será que a pessoa pagaria para trocar aquela planilha por um sistema? Né? Então, quantas horas você vai economizar dessa pessoa trocando da planilha para o sistema? Então, são perguntas que você só vai ter respostas conversando com quem realmente enfrenta aquele problema. Existe um exemplo aqui dentro do DevPlan, a gente construiu uma solução, ela não virou um SaaS, mas a intenção é um dia, tendo um pouquinho mais de tempo, ela virar um SaaS, a gente distribuir as camisetas como brindes aqui nos nossos cursos.
Então imagina, a gente recebendo centenas de alunos e tendo que manipular tamanho de camiseta, a produção e tudo mais. O que a gente fez? A gente tinha uma planilha. A planilha começou a ficar insuportável. O que a gente fez? A gente criou uma solução para isso. Tá? Por quê? Porque a planilha também dava trabalho. Então, com o sistema, a gente conseguiu encurtar muito esse trabalho. Tá? Então, perceba que a planilha dava trabalho também. Então, assim, antes a gente fazia na mão, que dava muito trabalho, depois a gente fez uma planilha que dava um pouquinho menos de trabalho. Quando a gente fez o sistema todo integrado, que já gerenciava as etiquetas, já registrava a etiqueta no correio, enfim, fazia todo esse trâmite, a gente conseguia fazer o despacho aí de 100 camisetas em um período muito curto, porque era só o quesito de embalar e já estava tudo certo. Obviamente, depois a gente foi melhorando esse processo aqui internamente, mas esse é só para dar um exemplo para você que sim, existe a possibilidade de você achar um problema numa planilha e ele ter um valor muito grande, tá? Porque a planilha é só o meio que a pessoa conseguiu reduzir aquela dor naquele sentido, tá? Então, o grande erro aqui é você ficar muito afastado do seu público-alvo por muito tempo. Então, o que eu aconselho você a fazer? Se possível, antes de programar, comece a trazer essas hipóteses de problema. Então traz qual é essa hipótese de problema. Se você viu uma situação acontecendo, eu vi que num bar que eu frequento existe uma situação que por observar eu percebi que existe um problema ali. Então olhando de fora, eu percebi que existe um problema ali. O que você vai fazer? Você vai criar hipóteses de solução para aquele problema. Então será que se tivesse um aplicativo resolveria? Será que se tivesse um cardápio diferente resolveria? E aí como que você valida essa hipótese? Você pode fazer de forma direta, perguntando se aquela hipótese resolve o problema. Geralmente, o que eu aconselho é começar de forma indireta. Então, conversa com quem está vivenciando aquele problema e tenta entender se aquilo dói de verdade. Né? Então, é bastante importante você fazer esse alinhamento para você ir descobrindo bastante aí sobre o problema que você está pensando em resolver. Qual que é o grande detalhe? Por que a gente tem que fazer isso? Para que você consiga mitigar o erro desse produto ser vendável, porque tenha clientes, que as pessoas vão consumir esse produto. Tá? Então, a intenção não é que você não construa esse produto. A intenção é que você alinhe a solução com o problema e, principalmente, aumente as chances de vender, aumente as chances de ter um cliente que pague para resolver aquele problema. Tá? Então, isso é bastante importante. Algumas vezes acontece um fato que é muito curioso, não é comum, mas aconteceu no meu último SaaS, que eu sempre comento aqui sobre os custos dele, etc. Existe um problema que às vezes acontece. A gente foi pesquisar o mercado, né? Então a gente começou, a gente tinha uma hipótese, então surgiu de uma ideia, a ideia era simplesmente um problema que a gente viu no mercado. A gente não sabia, a gente não tinha conhecido nenhum ali, a gente não era um insider, a gente não estava dentro do problema. O que a gente fez? Quem de amigo nosso está dentro do problema? Né? Então a gente pegou esses amigos nossos, conversamos com duas pessoas, com dois pontos de vista diferentes, fomos lá, entrevistamos, etc. E o mais importante, a gente não falou exatamente do aplicativo ou da aplicação direto. O que a gente falou? A gente falou do problema. A gente falou do que impacta aquele problema na empresa dele. Né? Então, será que esse problema impacta ele não crescer? Será que esse problema impacta ele em ser menos produtivo? Será que ele conseguiria faturar mais se resolvesse esse problema? E uma coisa que é muito interessante, o simples fato de a gente cutucar esse cara e esses caras tentando validar a nossa hipótese, porque a gente não queria validar o aplicativo é só o meio, né? O resolver o problema que é importante. Né? Então, só da gente cutucar um pouquinho ali, de falar do problema, começou a surgir um burburinho. Né? Então, assim, começa a ficar meio óbvio que a solução está vindo. E aí o que aconteceu? A gente começou a ficar famoso por tá cutucando aquele problema e o pessoal reforçando que aquilo doía. Então, rapidamente começou a surgir o boato que a gente estava trazendo uma solução para aquilo. Mas isso é muito, mas muito fora da curva, tá? Então, quando acontece isso é porque a dor está muito evidente, mas é possível de acontecer, tá? Então, a intenção, inclusive, é não criar um viés de solução. Né? Então, não resolver o que o pessoal brinca, né? De se você tem um martelo, você resolve tudo com... Se você tem um martelo, tudo é prego, né? Todo problema você vai querer resolver com martelo. E a ideia é ir sem ferramenta nenhuma, ir aberto para validar e entender a dor daquele problema. E o mais engraçado, a gente entendeu essa dor, e a dor a gente achava que era uma, né? Então, tanto é que nessas entrevistas que a gente fez, nessas conversas, né? Então a gente olhava para aquilo e a gente... Pô, faz sentido essa dor que a gente
que a gente está resolvendo. No fim das contas, hoje, a gente olha para o problema que a gente está resolvendo e a gente percebeu que essa dor principal, que a gente achava que era a dor principal, ela era muito menor. E no caminho a gente foi descobrindo dores muito maiores. Então foi bastante interessante, porque nessa redução de riscos de execução e etc., né, conversando com potenciais clientes, etc., a gente começou a perceber que fez diferença, porque a gente começou a aprender uma primeira hipótese que era muito dolorida, mas depois a gente foi descobrindo outras, a gente foi descobrindo outros problemas e hoje a gente resolve um problema muito maior e esse problema que era a origem, ele é só um acessório ali dentro. Tanto é que a gente nem usa muito como argumento de venda mais, porque os outros problemas que a gente está resolvendo eram maiores e a gente não tinha enxergado isso. Inclusive, durante a entrevista, a gente não tinha enxergado isso. Mas a gente conseguiu validar o problema inicial, que valeu a pena. Na execução, a gente foi descobrindo outros detalhes. Uma outra coisa que é bastante importante nisso, geralmente você vai fazer entrevistas, né, com o pessoal que está ali ligado naquele problema. E o mais importante, o seu primeiro cliente, é legal você ser grato a ele, é legal você dar algum tipo de benefício para ele, mas é muito interessante que depois que você já tiver seu MVP, estiver rodando alguma coisinha, que ele pague. Por quê? Porque caso contrário, todo o feedback que ele te der de volta não tem muita validade. Por quê? Porque ele está usando de graça. E nem sempre ele vai colocar para você a realidade, porque ele não está pagando. Né? Então, uma das coisas que a gente fez também, que a gente acertou bastante, a gente é muito grato para esse primeiro cliente, que inclusive é a entrevista que a gente fez ali, ele usa o sistema, né? Então ele usa a nossa plataforma, só que depois que a gente já estava estável, então a gente rodou um mês em teste, depois que a gente já estava estável, a gente chegou e sentou para ele e falou, olha, então, como você é um cliente que ajudou a gente a construir, etc., você vai estar no plano, a gente inclusive chamou o plano Founder, né? Então, você me ajudou a fundar isso, então você vai estar no plano Founder. Tá? Então, a gente colocou ele nesse plano com esse benefício. E uma outra coisa que é bastante importante, quer dizer que esse benefício precisa ser eterno? Não sempre. Se você dá esse benefício para ele, para esse primeiro cliente seu, 1, 2 anos, já está ótimo, já é um benefício para ele ter te ajudado. Né? Então, isso também é bem legal. Mas o grande detalhe aqui e o grande objetivo desse vídeo é falar para você que é muito legal você fazer o seu MVP, mas antes de colocar a mão na massa, tenta entender mais o problema que você está resolvendo. Converse com as pessoas que passam por aquele problema o tempo todo. E, principalmente, tenta entender se as pessoas pagariam para resolver esse problema. Como que você percebe que a pessoa pagaria ou não? O quanto custa aquele problema para ela? Em produtividade, em aumentar o faturamento ou deixar de aumentar o faturamento e coisas do gênero. Então, você começa a sentir isso por esse motor. Né? Então, se você conseguir tocar nesse assunto de entender ali se a pessoa está deixando de crescer porque aquele problema não foi resolvido, sim, você tem uma oportunidade muito grande ali. Bom, pessoal, é isso. Esse erro eu cometo muito, tá? Porque é muito gostoso programar. E uma dica extra aqui, se você quer programar um SaaS, etc., divida esse tempo. Né? Então, eu faço muitas provas de conceitos que são SaaS que não vão para o mercado. Simplesmente porque eu quero testar uma tecnologia, eu quero testar alguma coisinha que não é um produto. Eu só queria testar ali a parte de programação. Tá tudo bem, tá? Ninguém vai te julgar por isso. Mas se você quer construir alguma coisa que venda no mercado, você pode fazer de uma forma diferente, estando cada vez mais próximo aí do seu potencial cliente. Pessoal, e agora eu vou aproveitar um pouquinho para falar sobre o Deciders, tá? Então, se você quer criar novas fontes de renda com programação, seja criando um SaaS, igual a gente comentou aqui, seja fazendo outras coisas, dá para fazer outras fontes de renda também, utilizando software como alavancagem. Se você tem esse objetivo, tá? Então não vai ser ali as suas 8 horas do dia, você quer trabalhar 1, 2 horas por dia no seu projeto para fazer isso acontecer, vai ter um convite para você, que é para você entrar na mentoria Deciders. O que acontece? No vídeo passado eu falei do Deciders, eu falei um pouquinho dele, e agora, aqui no finalzinho desse vídeo, eu vou comentar um pouquinho mais sobre como vai funcionar o programa. E a primeira coisa que é bastante legal, eu já fiquei muito feliz aí de conversar com os primeiros interessados que agendaram a reunião, tá? Então tá muito legal, tá sendo bastante produtivo, tô aprendendo muito também, conversando com vocês. Então assim, tá muito legal. E o grande detalhe é, vocês viram no vídeo passado, as vagas esgotaram muito rápido. Por que elas esgotaram muito rápido? Porque esse projeto é um projeto que eu estou muito empolgado em fazer, tão empolgado que eu marquei ele alguns dias, um dia antes, para começar um dia antes do meu aniversário e alguns dias antes do meu casamento.
Então são grandes marcos na minha vida que eu quero, inclusive, colocar esse projeto um pouco antes. Então eu quero que ele comece antes para que eu consiga já começar a ajudar vocês o quanto antes. Algumas coisas que não ficaram claras, talvez, no último vídeo, sim, como uma mentoria personalizada, que eu vou estar junto com vocês, que vocês vão estar em grupo, tá? Então, junto comigo, com o meu esforço, etc., existe um custo, tá? Então, existe um investimento para você fazer para participar do Deciders. Outro detalhe que é bastante importante, tem um link aqui embaixo, onde eu falo sobre o Deciders, a importância dele, e também tem um link para você aplicar, tá? Então, dependendo da situação, não vai ser o seu momento, tá tudo bem, pode ser que daqui 3 meses seja o seu momento, daqui 6 meses seja o seu momento, e tá tudo bem, tá? Sem problema nenhum. O grande detalhe é, apliquem no link, tá? A gente não vai conseguir mais ter espaços na agenda, tá? Então, o último pedacinho de agenda que eu consegui foi no domingo, se não me engano, acho que está 4 ou 6 horas direto de reuniões, então, assim, foi o último espacinho que eu tinha livre na minha agenda. Então, o grande detalhe é, não precisa agendar, você só aplica, tá? Então, você tem que responder com carinho as perguntas lá para eu saber se você é um bom candidato, se você vai fazer parte do grupo, faz sentido você fazer parte do grupo, tá? Então, isso é bastante importante. E o mais importante disso tudo, tá? Esse grupo, ele é um grupo que a gente não vai formar uma comunidade exatamente, tá? É uma mentoria, você vai entrar junto comigo, eu vou falar dos meus negócios para vocês, de uma técnica que eu utilizei, de uma estratégia que eu usei, qual o resultado dela, etc. Você vai falar sobre o seu negócio, a gente vai desbloquear o seu negócio, a gente vai desbloquear para você ter ideias de SaaS, se você não tem ainda, de como que você pode comercializar aquela ideia, enfim. A gente vai olhar também para cada caso individual, tá? Então, ele é muito mais um acompanhamento do que uma comunidade, né? Então tem muita gente que entra em comunidades e simplesmente não participa. Na mentoria Deciders, para você tirar valor de verdade, o ideal é que você participe, que você entre nos encontros, que você traga pelo menos a vontade de executar, pelo menos a vontade de fazer acontecer, para que aí sim a gente consiga tirar valor disso, tá? Então, esses são os recados, tem um link aqui embaixo falando mais sobre o Deciders, tem um link para você aplicar, tá? Então, não vai dar para a gente fazer mais reuniões até mais ou menos meio de agosto. Então, o que vai ser bastante interessante, faz a aplicação. Se você for um bom candidato ali para o grupo, a gente vai te mandar mais informações, então vai ser bastante legal. Tá? Então, tem um link aqui embaixo. Uma coisa que eu consigo prometer para vocês é que o programa mais próximo que você tem comigo. Tá? Então, é a possibilidade aqui de eu transferir para você esses 20 anos de programação e principalmente alinhando negócios com programação, para que você consiga ter outras fontes de renda que não dependam exclusivamente de você programar para os outros, tá? Então você vai programar aí para os seus clientes, que é uma coisa muito legal. Tá? Clientes que eu digo alugando o seu software, não necessariamente criando uma software house. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir aqui embaixo, tá? E comentar aqui o que você está achando desse novos tópicos aqui no canal, tá? Então, se você tem alguma dúvida sobre como construir fontes de renda com software, também pode mandar tanto aqui quanto como direct lá no Instagram. E eu te vejo lá no Deciders, tá? Se fizer sentido para você, aplique, tá? Que vai ser muito bacana e vai ser um prazer acompanhar você na sua jornada. É isso, eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!